Olá pessoal, aqui é a professora Bárbara e estamos aqui para mais uma aula de física. Bom, hoje nós vamos falar sobre os gráficos do movimento uniforme. Vamos imaginar essa situação. Um carro, como a gente está vendo aqui, está percorrendo uma trajetória em metros, certo? Vendo aqui, ele tem a posição 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ele está saindo dessa posição 10, que eu vou chamar de SO. Vamos lembrar aqui por que eu coloquei SO. SO, gente, é o símbolo para posição inicial, certo? Assim como eu vou usar o S como símbolo de posição final. Posição é aonde o móvel se encontra naquele momento, tá? E o tanto que ele vai andar, eu vou chamar de ΔS, certo? Ou seja, se ele vier daqui para cá, nós vamos ter um deslocamento. Esse deslocamento pode ser dado posição final menos a inicial, certo? Isso aqui é o que a gente chama de deslocamento, tá? Então, bora lá. Nesse caso, vamos dizer que esse carrinho esteja andando nessa direção, nesse sentido, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Significa o quê? Significa que a cada segundo que passa, ele anda 20 metros. Então, passou um segundo, ele vai vir daqui para cá, ó. Passou outro segundo, ele vai vir daqui para cá. E assim por diante, certo? Ele vai gastar um segundo, ele vai gastar aqui mais um segundo, tá? Ou seja, o local que ele vai estar vai depender do tempo que foi decorrido. Então, em um segundo ele vai estar aqui, em 2 segundos ele já vai estar aqui. Ou seja, nós temos uma função matemática, onde a posição dele depende do tempo. Então, a posição está em função do tempo, certo? Então, isso aqui nós vamos ter uma função. Para a gente ver que função é essa, vamos lembrar de como é que a gente calcula a velocidade. Velocidade, pessoal, lembrem-se que é o ΔS sobre o ΔT, Deslocamento sobre o tempo. Ou simplesmente velocidade é igual à posição final menos a inicial, lembra? Dividido pelo tempo que isso aconteceu. Ou seja, eu também posso escrever essa mesma equaçãozinha aqui de outra forma se eu usar aqui o meio pelos extremos, Mudar um pouco a cara dessa equação. Vou usar aqui o meio pelos extremos e eu vou ter uma vez isso aqui, eu vou ter S menos SO, que é igual V vezes T, que vai dar VT. Ou seja, como eu quero uma função do espaço pelo tempo, então eu vou deixar o espaço de um lado e tudo que não for o espaço eu vou botar do outro lado. Então, eu vou ter S é igual, esse menos SO passa para o outro lado, vai ficar mais SO, e o VT que já está daquele lado. Então, eu tenho aqui uma função horária, Função horária, como assim? Nesse caso, eu tenho uma função horária das posições. Por quê? Porque a posição final está dependendo de quem? Do tempo. Então, por isso eu chamo função, porque uma depende, a posição depende do tempo, e horário porque está dependendo do tempo. Bom, então essa função horária das posições pode ser escrita dessa forma, Então, vamos gravar aí essa funçãozinha, que ela vai ser bem importante para a gente, tá? S, que é a posição final, é igual a SO, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, certo? Que carinhosamente os físicos gostam de chamar de função do sorvete, Nós gostamos de chamar por conta da escrita, certo? Para a gente lembrar. Então, S é igual a sorvete. Olha aí o sorvetão. Galera, para a gente construir um gráfico, nós precisamos saber a função daquele gráfico. É a função que vai nos dar as informações para construir um gráfico, tá certo? Então, para a gente construir um gráfico, eu vou precisar ter a função horária desse gráfico. Então, nesse caso aqui, do exemplo que eu dei para vocês, do carrinho, a função horária vai ficar assim, ó. S, que é a posição final, é igual à posição inicial, que no caso desse carrinho aqui era 10,
mais a velocidade, que no caso dessa velocidade do carrinho é 20 vezes o tempo. Então, essa vai ser a função horária para esse movimento aí do exemplo, tá certo? Então, vamos lá, vamos construir aqui o gráfico desse movimento. Então, para 1 segundo, daqui a 1 segundo, esse carrinho vai estar na posição, vamos fazer aqui, S é igual a 10 mais 20 vezes 1, ou seja, S é igual, 20 vezes 1 é 20, mais 10 é 30. Então, em 1 segundo, ele vai estar na posição 30 metros, certo? Isso é o que nós vamos levar lá para o gráfico também. Para construir um gráfico, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos. Então, vamos fazer aqui 2 segundos também. Em 2 segundos, qual vai ser a posição desse carrinho? Então, S vai ser igual a 10 mais 20 vezes 2, né? No canto do T, eu estou colocando aqui o tempo. Então, S vai ser igual a 20 vezes 2, 40, mais 10, 50. Então, a partir daqui eu já consigo construir meu gráfico. Eu vou colocar mais um ponto para a gente ver onde é que ele vai estar lá na frente. Então, daqui a 7 segundos, né? Qual vai ser a posição desse carrinho aí? Onde é que ele vai estar naquela trajetória? Então, eu tenho 10 mais 20 vezes 7. 20 vezes 7, 140. 140 mais 10, ele vai estar na posição 150 metros. Certo? Então, a partir daí, a gente vai construir o nosso gráfico. Gráfico, onde a horizontal é o tempo, a vertical é o espaço, certo? A posição. Então, em 1 segundo, ó, já coloquei aqui as marquinhas, vocês podem fazer aí da maneira que vocês acham melhor. Em 1 segundo, ó, no tempo aqui, 1 segundo, esse móvel vai estar na posição 30. Vou colocar aqui entre o 20 e o 40. Então, o encontro vai ser aqui, ó. Ele começou, gente, na posição 10, não foi? Então, ele saiu daqui, dessa posição. Em 1 segundo, ele vai estar aqui, ó. Em 2 segundos, ele vai estar na posição 50. Então, em 2 segundos, ele vai estar aqui, ó, entre o 40 e o 60. Em 7 segundos, ele vai estar lá na posição 150, certo? Então, ele vai estar aqui. Percebam que se eu juntar esses pontos aqui, vai aparecer uma reta, certo? Então, pessoal, vejam que o gráfico do MU, ele vai ser sempre uma reta, certo? Quando essa reta é para cima aqui, ó, ela é crescente, significa que esse movimento é um movimento progressivo, certo? Ou seja, a velocidade vai ser positiva, como a gente viu aqui, né? A velocidade era 20 metros por segundo, porque o móvel está indo para frente, tá certo? Bom, vamos ver agora outro exemplo. Nesse outro exemplo, o carrinho agora está voltando, certo? Ele está vindo da posição 70, que é a posição inicial dele, e ele está voltando, vamos dizer aqui, com a velocidade de 10 metros por segundo. Mas lembrem-se que essa velocidade tem que ser negativa, porque o movimento ele é retrógrado, certo? Então, nós temos aí um movimento retrógrado e nós temos uma posição inicial 70 metros. Então, qual vai ser a função desse movimento, né? Então, a função desse movimento vai ser S é igual a SO, que no caso aqui é 70, mais a velocidade, que no caso aqui é menos 10 vezes o tempo. Então, aqui vai ficar S é igual a 70 menos 10t. Então, essa é a função para esse movimento agora, tá? Então, vamos agora fazer o gráfico desse movimento, certo? Então, a gente vai ver aqui alguns pontos. Ele saiu da posição 70, então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dizer que aqui, ó, cada aqui é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, ele saiu dessa posição, tá? Vou colocar aqui assim. E vamos marcar aqui alguns segundos.
E em 1 segundo, vamos ver aqui onde é que ele vai estar em 1 segundo, né? Então, em 1 segundo, a posição dele vai ser 70 menos 10 vezes 1. Então, em 1 segundo, a posição dele vai ser 10 vezes 1, 10. 70 menos 10, 60 metros. Então, a posição dele em 1 segundo vai ser de 60 metros. Vamos ver também em 2 segundos, né? Em 2 segundos, a posição dele vai ser 70 menos 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20. 70 menos 20, 50. Então, a posição dele vai ser 50 metros. Vamos ver também em 10 segundos. Em 10 segundos, qual é a posição que ele vai estar? Então, vai ser posição é igual a 70 menos 10 vezes 10. Então, a posição vai ser 10 vezes 10, 100. 70 menos 100, ó, o sinal do maior é negativo, então vai ser menos 30, né? Menos 30 metros. Então, esses são alguns pontos que nós vamos colocar aqui no gráfico. Posição inicial 70. Quando foi 1 segundo, ele estava na posição 60. Vou colocar aqui. Em 2 segundos, ele estava na posição 50. Então, aqui em 2 segundos, ele estava na posição 50. Em 10 segundos, ele estava na posição menos 30. Então, vamos colocar aqui embaixo também, ó. Menos 10, menos 20, menos 30. Lembra que aqui é a posição. Vou colocar mais pra cima aqui. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ele vai estar na posição menos 30. Vou juntar aqui. E observem que, mais uma vez, se eu juntar aqui tudinho, uma régua, né? Porque aqui eu não tô com a régua. Desculpem aí o erro. Vai aparecer uma reta, só que agora uma reta para baixo, né? Significando aí que o movimento é retrógrado. Porque a velocidade, ela é negativa. Olha só a velocidade dele aqui, ó. Certo? Então, no movimento progressivo, a reta vai ser para cima, ascendente, velocidade positiva. No movimento retrógrado, a velocidade é negativa e a reta vai ser decrescente, vai ser para baixo, tá certo? Bom, para terminar nossa aula, vamos fazer só um resumão de tudo visto até agora, para não ficar nada para trás. Então, hoje nós vimos os gráficos, né? Para isso, nós vimos a função horária das posições no MU, no movimento uniforme, que a gente considerou, a gente chamou ela de solvete, né? Que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ou seja, S igual ao solvete. Os gráficos no movimento uniforme, eles podem ser ascendentes ou decrescente, né? Para baixo, a reta, ela vai ser sempre uma reta. E quando essa reta é voltada para cima, inclinada para cima, o movimento é progressivo. E quando essa reta é inclinada para baixo, o movimento ele é retrógrado, né? E essa reta vai aparecer no gráfico dependendo da função, certo? Para a gente fazer esse gráfico, para a gente montar esse gráfico, nós vamos precisar dessa função, que é essa função que nós vimos aqui inicialmente. Vale lembrar que posição final a gente vai chamar de S, ou também em alguns livros chama de SF. E a posição inicial a gente chamou aqui de SO, mas tem alguns livros que chama de SI também, certo? S com o izinho. E que a diferença entre esses dois, né, o deslocamento, ó, indo da posição inicial para a final, certo? Esse deslocamento a gente vai chamar de ΔS, que é a posição final menos a inicial. E a velocidade a gente calcula como sendo velocidade igual a ΔS sobre o tempo, né? Ou então ΔT, ok? A gente também pode escrever como sendo posição final menos a inicial dividido pelo tempo. Que dessa forma a gente chega naquela primeira funçãozinha lá que a gente viu no começo. Bom, pessoal, espero ter ajudado